O norte de Portugal e a Galiza, duas regiões separadas por uma fronteira política, estão unidas por uma história rica e interligada. Esta fronteira, embora visível nos mapas, é muitas vezes imperceptível na vida cotidiana das pessoas que vivem nestas áreas. Este passado comum é evidente nas suas práticas culturais, tradições e, mais significativamente, na sua língua. As festas tradicionais, que celebram a história e a cultura, são um testemunho vivo desta herança partilhada. Durante séculos, os povos destas regiões comunicavam através de uma língua comum, conhecida como galego-português. Esta língua não era apenas um meio de comunicação, mas também um símbolo de identidade e unidade. Esta ligação linguística serviu de ponte, facilitando o intercâmbio cultural e fomentando um sentimento de identidade comum. Historiadores destacam como esta língua ajudou a moldar as relações sociais e culturais entre as duas regiões. Os ecos desta herança linguística comum ainda hoje são audíveis, particularmente no fenômeno conhecido como betacismo. Este fenômeno é um exemplo claro de como a língua evoluiu, mantendo traços do seu passado comum. Os laços históricos entre o norte de Portugal e a Galiza são profundos. Estes laços são visíveis não apenas na língua, mas também nos costumes e tradições que persistem até hoje. As regiões já foram parte da mesma esfera cultural e linguística. A arquitetura, com seus estilos semelhantes, é um testemunho silencioso desta conexão histórica. Esta herança comum é visível na arquitetura, na música e na gastronomia. As músicas tradicionais e os pratos típicos refletem uma história de intercâmbio e influência mútua. No entanto, é no domínio da linguagem que esta ligação encontra a sua expressão mais poderosa. A língua é o fio que tece a tapeçaria da identidade cultural destas regiões. A língua galego-portuguesa, da qual evoluíram tanto o galego moderno como o português, serve como um testemunho deste passado comum. Estes manuscritos antigos são relíquias preciosas que nos lembram de uma era de unidade linguística. É uma língua que transcende fronteiras políticas, refletindo uma época em que as fronteiras entre estas regiões eram fluidas e o intercâmbio cultural fluía livremente. A ponte histórica sobre o rio Minho é um símbolo desta conexão duradoura. O betacismo, uma característica fonética distintiva, surge como um marcador único desta herança linguística comum. Este fenômeno fonético é um lembrete constante da interligação entre as duas línguas e culturas. O betacismo é um fenômeno linguístico fascinante que distingue a fala das pessoas do norte de Portugal e da Galiza, criando uma identidade única. Envolve a pronúncia da consoante V, como B, uma característica que pode parecer pequena, mas que tem grandes implicações. Esta diferença aparentemente subtil na pronúncia tem um impacto profundo na melodia e no ritmo da linguagem falada, conferindo-lhe um caráter distinto e inconfundível. Por exemplo, a palavra portuguesa vinho torna-se binho no dialeto do norte de Portugal e na Galiza, ilustrando como o betacismo se manifesta no dia a dia. Esta peculiaridade fonética não é meramente uma questão de sotaque. É um traço distintivo que vai além da superfície. Representa uma ligação mais profunda com a evolução histórica da língua galego-portuguesa, refletindo séculos de mudanças linguísticas. A pronúncia do Z como B não é arbitrária. É um fenômeno que tem raízes históricas e culturais. Reflete as realidades fonéticas do latim vulgar, falado na Península Ibérica durante a Idade Média, uma época de grande transformação linguística. Compreender o contexto histórico do betacismo é crucial para apreciar o seu significado como marcador cultural e linguístico. O uso do betacismo não é uniforme no norte de Portugal e na Galiza, variando de região para região. A sua intensidade varia em função de fatores como a localização geográfica, o contexto social e até mesmo a idade e a educação das pessoas, e até mesmo o estilo de fala individual
pode influenciar a presença do betacismo. No entanto, a sua presença, seja subtil ou pronunciada, serve como um lembrete constante da herança linguística comum que une estas duas regiões, celebrando uma rica tapeçaria cultural e histórica. As origens históricas do betacismo remontam à Idade Média, durante a evolução da língua galego-portuguesa, a partir do latim vulgar. Este período foi marcado por grandes transformações linguísticas e culturais que moldaram profundamente a identidade das regiões do norte da Península Ibérica. No latim falado na Península Ibérica, a pronúncia do V já estava a mudar para um som de B. Esta mudança não foi uniforme, mas teve um impacto significativo na forma como as línguas românicas se desenvolveram na região. Esta mudança fonética foi particularmente pronunciada no Noroeste, onde o galego-português começava a emergir como uma língua distinta. A geografia e o isolamento relativo dessas áreas contribuíram para a preservação dessas características únicas. À medida que o galego-português divergia de outras línguas românicas, reteve esta característica fonética particular. Os estudiosos medievais documentaram essas mudanças, deixando registros valiosos que nos permitem traçar a evolução da língua. Com o tempo, o betacismo tornou-se profundamente enraizado na linguagem falada do norte de Portugal e da Galiza. Esta característica foi passada de geração em geração, tornando-se uma parte integral da identidade cultural da região. Esta peculiaridade linguística, transmitida de geração em geração, serve como um elo vivo com as origens medievais da língua galego-portuguesa. As tradições orais e a convivência intergeracional desempenharam um papel crucial na preservação do betacismo. A persistência do betacismo é um testemunho da resiliência da linguagem e da sua capacidade de preservar vestígios do passado. Os documentos históricos e manuscritos antigos são provas tangíveis dessa continuidade. É uma lembrança de que a linguagem não é estática, é uma entidade viva, em constante evolução e adaptação, refletindo as mudanças sociais e culturais ao longo do tempo, mas que retém ecos das suas origens. Cada palavra e som carrega consigo uma história rica e complexa. O betacismo, longe de ser uma mera peculiaridade de pronúncia, proporciona um vislumbre fascinante da história linguística da Península Ibérica. Ele nos conecta com um passado distante, revelando as camadas de história que moldaram a nossa língua atual. Hoje, o betacismo é mais do que uma peculiaridade linguística. É um poderoso símbolo de identidade regional. Para os povos do norte de Portugal e da Galiza, o betacismo é um motivo de orgulho, um marcador da sua distinção cultural. É uma forma de se distinguirem de outros falantes de português e espanhol, afirmando o seu lugar único no panorama linguístico mais amplo. O uso do betacismo é frequentemente acompanhado por um sentimento de orgulho. Representa uma ligação à terra, à história e à herança cultural da região. É uma forma de manter viva a memória de um passado comum, uma época em que o galego-português era a língua de ambos os lados do Rio Minho. O betacismo é celebrado na música, na literatura e na conversação cotidiana. É uma fonte de humor, um tema de debate e, acima de tudo, um poderoso símbolo de pertença. É um lembrete de que, mesmo dentro de uma única língua, as variações regionais podem florescer, enriquecendo a tapeçaria da expressão humana. As ligações culturais entre o norte de Portugal e a Galiza estendem-se muito para além do traço linguístico comum do betacismo. Estas regiões partilham uma herança comum que se manifesta em vários aspectos da vida, desde o vestuário tradicional aos festivais vibrantes. As semelhanças são flagrantes, refletindo um parentesco cultural profundamente enraizado que transcende as fronteiras políticas. Uma das expressões mais visíveis desta herança comum é a gaita de foles,
um tipo de gaita que ocupa um lugar central nas tradições musicais de ambas as regiões. As melodias melancólicas e as músicas animadas tocadas na gaita de foles evocam as alegrias e tristezas partilhadas dos povos, transcendendo a linguagem para tocar as profundezas da experiência humana. Os festivais também desempenham um papel significativo no reforço dos laços culturais entre as duas regiões. Desde a festa de São João, no Porto, à festa do Apóstolo, em Santiago de Compostela, estas celebrações oferecem um vislumbre dos rituais, crenças e expressões artísticas partilhadas que unem estas comunidades. O betacismo, à sua maneira subtil, encarna a natureza dinâmica da linguagem. Lembra-nos que a linguagem não é uma entidade estática confinada a livros de texto e dicionários, mas sim uma entidade viva e em constante respiração que evolui, adapta-se e reflete a história e a identidade dos seus falantes. A persistência do betacismo no norte de Portugal e na Galiza é um testemunho do poder da linguagem para preservar a memória cultural. A história do betacismo não é apenas sobre uma característica fonética particular. É uma história sobre as ligações duradouras entre linguagem, cultura e identidade. Destaca como as peculiaridades estão longe de serem meras anomalias deslinguísticas, podem servir como poderosos marcadores de herança comum e orgulho regional. Num mundo cada vez mais caracterizado pela homogeneização linguística, o betacismo surge como um farol de diversidade, lembrando-nos da riqueza e resiliência da expressão humana. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Deixem aí nos comentários o que você achou. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!